O Sporting teve a 3 centímetros do prolongamento esta noite em Barcelos, frente ao Gil Vicente. Os Leões acabaram por vencer por 1-0, seguem em frente para as meias finais da Taça de Portugal, onde já sabem vão jogar com o Rio Ave. Imagens em direto de Barcelos, da emissão da Sport TV, imagens do relevado. Daqui a pouco vamos também ter aqui todas as reações em direto, vamos ter Rui Borges dos jogadores, vamos ter então aqui o abraço a Zeno de Baste, ele que é o autor do golo. Gyökeres só entrou na segunda parte desta partida e é este jogo e o resultado de 1-0 do Sporting que vamos analisar esta noite, como habitualmente, com os Pedros e também com o Nuno Gomes. Nuno, last but not least, portanto começo por ti. Foi uma pergunta que deu muita polémica no futebol português, se é melhor o resultado do que a exibição, mas claramente este resultado, tendo em conta que é eliminar, é muito melhor para o Sporting do que foi a exibição desta noite em Barcelos. Sim, boa noite lá para casa também. Sem dúvida. E estava em causa também a passagem a uma meia-final da Taça de Portugal e, portanto, no final, com certeza que a equipa e os seus responsáveis e os seus adeptos estão contentes, com certeza, de ter atingido esse objetivo de estar na meia-final. Analisando e olhando para aquilo que foi o jogo, os 90 minutos, o Sporting melhorou na segunda parte e acho que é por aí que acaba por vencer o jogo. Um golo, um remate de fora da área, um bom golo que sofreu também ali um desvio num adversário do Gil Vicente, Salvador Castilho, mas fica um pouco uma exibição, vou chamar-lhe pobre, daquilo que é um candidato ao título, um candidato também nesta prova a vencer a prova. E, portanto, concordo contigo que foi melhor o resultado do que a exibição, porque foi realmente uma exibição pobre do Sporting, que melhorou na segunda parte mesmo assim. Acho que deu para ganhar na segunda parte, fruto também daquele remate. É certo que depois o Sporting ainda teve uma outra oportunidade para poder aumentar a vantagem, mas foi mais feliz o Sporting na segunda parte do que foi o Gil Vicente na primeira, porque o Gil Vicente também teve na primeira parte uma outra oportunidade que podia ter feito golo e até agora antes do golo, mesmo antes do golo e complicar a vida ao Sporting. Estou-me a lembrar a mais escandalosa de Félix Correia na primeira parte. E sim, e mesmo antes do golo também teve ali uma aproximação perigosa. E depois há também este lance final em que nós, vendo daqui todas as repetições, é sempre muito difícil conseguirmos declarar que estava efetivamente fora de jogo. Estes lances são mesmo muito complicados de analisar, são uma diferença muito curta mesmo. E o Gil mesmo assim com 10, também perdeu um jogador durante a segunda parte. Mas o que eu notei foi uma quebra muito significativa da primeira para a segunda parte do Gil Vicente e também fruto da entrada de Gyökeres, que sabemos o jogador perigoso que ele é, embora não tenha feito uma exibição por aí além, mas teve na assistência para o golo e deu outra dinâmica que Arder na primeira parte não conseguiu dar à equipa do Sporting. Barbosa, tu és o autor da frase que é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias e é basicamente o que fica deste jogo. A viagem será muito melhor do regresso a Lisboa e os próximos dias de trabalho na preparação do jogo de segunda-feira com o Estoril serão melhores, porque se Rui Borges for analisar a exibição do Sporting, tem muitas notas para tirar. Boa noite, Paula. Sim, seguramente. Eu acho que o Nuno já resumiu tudo, mas... Sim, mas não vamos embora. Vou só reforçar aquilo que o Nuno disse. Acho que a primeira parte foi muito má do Sporting. Estranhamente. Mas essa é a minha questão. Mas porquê? Ou seja, vais dizer, há uma explicação muito óbvia e lógica naquilo que é o momento do Sporting, que são as ausências... Desculpa interromper-me, um pouco contra a corrente, porque tem-se falado muito nas segundas partes. Mais não, mas eu ia falar pela questão das ausências. Basicamente, o 11 com que o Sporting começa hoje é quase o 11 possível. Era aquilo que era possível fazer com estes jogadores. Mas isso cada vez mais explica menos, Barbosa. Há uma coisa que, independentemente de quem joga, a equipa tem que demonstrar, que é agressividade, intensidade, e isso na primeira parte não aconteceu. Foi uma equipa muito apática, muito pouco intensa, a deixar o jogo correr, o Gil melhor. O Gil tem 4 oportunidades de golo, 4 na primeira parte. E podia o Sporting ir para o intervalo com 0-0, acho que... Foi lisonjeiro.
muito lisonjeiro. E, portanto, tinha que haver reação, tinha que haver uma mudança na forma de jogar a segunda parte, e ela aconteceu realmente. Não que fosse uma coisa muito avassaladora, mas percebeu-se que era um Sporting mais próximo da área do Gil, não é? Também muito, sem grandes oportunidades. As oportunidades surgem depois do golo, 2 de Jócaras, mas o golo surge assim do nada ao minuto 68. É meio caído do céu, não é? Sim, caiu um bocado do céu, mas percebia-se que era um Sporting diferente. Pelo menos não tinha aquela apatia, aquela, não direi desplicência, mas aquela, às vezes Um ritmo baixinho. muito baixo, muito baixo. E, portanto, isso melhorou. Ao melhorar, naturalmente, o jogo muda. Porque a qualidade dos jogadores está lá. Exatamente, muda. E percebeu-se, houve ali enfim, não é fácil também, para o Parque do Gil também caiu, naturalmente caiu, o Sporting melhorou. O golo aconteceu, foi gerindo, e depois, aos 88 minutos, 89, o lance do lance que estamos a ver, o lance do golo que estamos agora aqui a ver na televisão, poderia, enfim, levar o jogo para prolongamento, mas mais uma vez o Sporting... Não, a decisão que estávamos ali a ver acho que é a reversão do penalti. Era do penalti? Do penalti. Sim, ok. do penalti, sim. Não. Estava a olhar só para... Mas olhando para esse lance do golo, o Sporting está com mais um. E o Félix Correia passa com uma facilidade pelo Maxi. O Sporting tem uma primeira parte, de facto, muito fraca. Foi o contrário do que tem sido costume. Habitualmente, nos últimos jogos, o Sporting entra bem e depois a segunda parte é que é mais fraca. Hoje foi o contrário, porque a primeira parte foi realmente muito fraca, frente a um Gil Vicente que vem de 5 derrotas seguidas no campeonato. Já aqui ouvimos o jogador do Gil a dizer que não trouxeram carga desses jogos, mas carga positiva não trouxeram de certeza, até porque foram 5 derrotas consecutivas, marcando um golo e sofrendo 8. Mas não vimos isso na primeira parte. Vimos um Gil Vicente mais perigoso, quer o Nuno, quer o Pedro já o disseram. As melhores oportunidades da primeira parte são do Gil Vicente. O Sporting esteve perto, sofreu o primeiro golo várias vezes. Depois da segunda parte o Sporting entra de facto melhor, sem fazer uma exibição avassaladora, mas entra melhor, cria situações. Tem também a vantagem de ficar com mais um jogador, ainda antes do último quarto de hora. E depois acho que o Sporting, o que me lembrei durante o jogo, foi dar esta nota de que o Sporting não se pode queixar da falta de sorte esta noite em Barcelos, porque tem a sorte de não sofrer golo em algumas grandes oportunidades do Gil na primeira parte, e estamos a rever algumas delas. A do Félix é a mais escandalosa de todas, que é um cruzamento do lado esquerdo para ele concluir de pé direito, e ele, não sei como é que ele faz para falhar aquele remate, mas falha. É um lance de muito perigo. Depois o Sporting tem também a felicidade de ficar com mais um jogador, e mesmo o golo, que é assim, visto de repente parece um grande golo, é um bom golo, mas a bola desvia num jogador do Gil Vicente. Tem também essa facilidade, essa felicidade do Sporting. Foste no cagando golo do Barbosa? Ele é por isto, Não normalmente. está, porque não há cagandas golos da taça. Não estaria. É este o lance a que eu me referia. Sim. Isto é um falhanço clamoroso. Mas enfim, acho que o Sporting, acho que esta vitória, não pela forma como foi conseguida, porque já todos percebemos que não foi com grande brilhantismo, mas eu acho que é uma vitória muito importante para o Sporting nesta altura. Aquele golo do Gil era fatal para o Sporting em termos anímicos. Eu não sei o que aconteceria no prolongamento. Acho que o Sporting trazer esta vitória de Barcelos para Alvalade nesta altura do campeonato, ou nesta altura da época, melhor dizendo, é mesmo muito importante. O Sporting precisava disto para ganhar algum Porque era aquilo que eu perguntava ao Barbosa. Trabalha-se melhor para estar em cima de vitória. E o debate dizia, temos que nos mantermos como é que ele dizia? Positivos. Manter-nos positivos e os resultados aparecerão. Bom, manter positivo se calhar não chega, mas é mais fácil manter-se positivo quando ganhas os jogos. Claro. E portanto o Sporting precisava muito, acho eu, desta vitória. É uma vitória importante para aquilo que se segue, e o que se segue é especialmente difícil. É um jogo com a equipa sensação deste ano civil, que é o Estoril. Muito curioso para ver esse jogo, e uma grande curiosidade à volta desse jogo, ou de todos os jogos do Sporting proximamente, é que os jogadores é que vão estar disponíveis, porque isto tem sido uma razia completa. Vamos ver com que jogadores é que a equipa se apresenta e com que sistema se apresenta em Alvalade contra o Estoril. O sistema é dinâmico, Nuno Gomes? É dinâmico, tem que ser. Hoje em dia, perante a evolução também daquilo que é o futebol, é sem dúvida dinâmico, e nós estávamos a ver o jogo e estávamos a comentar estas nuances que vão sendo introduzidas, e hoje apareceu o Esgaio
a fazer ali o terceiro central, pelo lado direito, com o Fresneda. Muitas vezes vimos também jogar em posições mais interiores, mais avançadas. O próprio De Bast, em algumas situações do jogo, ele que, olhando para aquilo que foi o ponto de partida, o início do jogo, como as equipas se dispõem, o De Bast estava como um dos médios no meio, mas depois em vários momentos do jogo também apareceu ali a fazer como central na saída da bola. Portanto, e vimos também o Fresneda em zonas, ele também já é habitual nele, já fez um outro golo em zonas que não são dele no início do jogo, mas ele tem muito isso, a chegada à área. E, portanto, é esse dinamismo que nós falamos durante o jogo, de ver muitas vezes jogadores em posições que se calhar, quando o jogo começa, nós não dizemos que são as posições deles, mas hoje em dia os jogadores adaptam também a sua maneira de jogar à forma que o treinador quer, e aquilo também, havia um treinador que dizia, o jogo é que vai ditando o que é que vai acontecer. Pedro, neste caso as lesões também ditaram até, inclusive, que o Rui Borges tivesse que mexer naquilo que seria o seu pensamento da disposição tática do Sporting. Ele, quando chegou, o Sporting passou a jogar com uma linha de 4, neste momento tem uma linha de 3 e que em alguns momentos do jogo acaba por ser de 4. Isto também é fruto daquilo que o Rui Borges pode fazer, da omelete que pode fazer com os ovos que tem, literalmente, não é? Sim, não há dúvida. Eu acho que foram os últimos 3 jogos, não estou em erro, em que jogou com uma linha de 3, no fundo porque há ausências... Não há 4, quase. Porque se ele para pôr De Bast no meio campo, Claro. para puxar De Bast para a linha defensiva, não tem ninguém para pôr no meio campo. Por força das ausências, quer na zona central atrás, quer na zona central do meio campo, ele tem que equilibrar aquilo da melhor forma e, portanto, acho que para dar, habituado a jogar ou com uma ideia de jogo muito assente numa linha de 4, eu acho que ele procurou, eu disse isso há 2 ou 3 semanas, dar mais consistência, alguma solidez a uma zona central que estava carenciada. E, portanto, a intenção foi essa. Voltou a ser outra vez. Claro que adapta a jogar hoje neste jogo aqui a central sobre a direita, mas, acima de tudo, são as nuances e as dinâmicas que o Nuno estava a referir que fazem com que o jogo possa ser diferente. A verdade é que não foi diferente na primeira parte. E, portanto, eu acho que o Rui Borges tem que se preocupar com isso, obviamente. Com certeza que tem muitas preocupações, mas esta questão esta forma de jogar da equipa na primeira parte, e o De Bast foi muito claro, uma primeira parte muito lenta. Isso, os jogadores têm essa consciência. Pois têm consciência, porque sabem que o Sporting não chegou à área adversária. E isso é um sinal, enfim, muito preocupante. A segunda parte melhorou claramente e eu acho que o Sporting acaba por, na segunda parte, ser muito superior. Não que tenha feito uma exibição extraordinária, mas esteve mais por cima, esteve mais dinâmico, mais velocidade, mais intensidade. Isso o jogo muda naturalmente. Mas no fim da linha era importante vencer e seguir era para a fase. Era o que o Ribeiro diz. Era importantíssimo a vitória. Muito importante. O Sporting vem de 5 jogos. É eliminar? E, além deste ser um jogo a eliminar, era importante vencer. O Sporting vem de 5 jogos sem vencer. Barbosa, estamos aqui a analisar o jogo e dizíamos todos, já falámos também das palavras de... Eu acho que o Rui Borges faz uma boa análise daquilo que é a primeira parte. É absolutamente transparente. Sim. Pelo menos viu o mesmo jogo do que nós. Às vezes nem sempre os treinadores veem o mesmo jogo do que nós, e Rui Borges... Até rotulou aquilo de ser a pior primeira parte de... Somos obrigados a concordar com ele. Desde que ele está no Sporting. Sim, sem dúvida. Acho que sim. Sim, sem dúvida. Me parece que ele leu o jogo da mesma forma que nós pelo menos, o vimos. Mas tinha outra a primeira cara parte. na flash. Mesmo sendo uma má primeira parte, depois tem outra cara, não é? Como é óbvio, quando se ganha, a cara é muito ganhou, diferente. Lá está, tu começaste o programa a dizer que o resultado é muito melhor do que a exibição. E acredito que o Rui Borges concordo também com essa expressão. E é aquilo que eu te dizia, Cláudia, agora já queres dizer? Deixa falar. Antes de ir para ser interrompido, que era 5 jogos sem ganhar. E isso são, quer na Champions League, quer na Liga, em 5 jogos foram 4 empates e 1 derrota. E, portanto, era muito importante. Apesar disto, obviamente, isto era um jogo a eliminar, era importante vencer e era importante deixar outra imagem. Acho que a segunda parte, apesar de tudo,
não sendo brilhante, acho que está mais próxima daquilo que, pelo menos daquilo que o Rui e a equipa quer. Não foi naturalmente nada brilhante, mas acho que o treinador ali do Gil acho que também faz uma boa análise e tem razão quando diz quando Gyökeres entra, a equipa tem outra confiança e, portanto, percebes quem é o jogador que está na frente, as dinâmicas que tem, as possibilidades que dá à equipa, e isso é muito importante. Portanto, quem está atrás, não é? Ou melhor, quem está atrás e olha na frente e vê Gyökeres, que está naturalmente a voltar ao seu ritmo, traz confiança para a equipa. E a equipa precisa desse estímulo também, de estar bem, de estar confiante. E, portanto, a vitória, mesmo não sendo tão bem jogada, ajuda para aquilo que aí vem, e as dificuldades que serão, até à paragem, serão grandes, do meu ponto de vista. Esse é um ponto, Pedro. Ou seja, o Sporting, neste momento, tendo em conta o número tão grande de jogadores que está fora, por lesão, a ideia do Sporting é ir sobrevivendo e, como dizia Rui Borges, a determinada altura, ir começando a ter jogadores que reentram, não é? Ou seja, que reforçam. Hoje já tiveste Geni, começas a ter mais Gyökeres, e com o Gyökeres a equipa, estou com o Pedro, é outra a ideia coisa. de Pedro Gonçalves vir depois da paragem. Sim, esta paragem é mesmo importante para o Sporting, e não é para os jogadores poderem jogar, é como o Rui Borges dizia, para eles treinarem. Para ele ter mais tempo também para treinar com os jogadores, mas esse é um problema que não é só do Sporting, é um problema de mais equipas, a falta de tempo. 3 jogos, toda a gente, isto não há muita... Mas o Sporting mais agravado só pela circunstância de ter um número inusitado de jogadores lesionados e nós falaremos disso mais à frente, de ter desafios muito importantes pela frente, do ponto de vista da luta pelo título, que a dada altura parecia já entregue, como é o futebol, de facto. Quem viu o arranque do campeonato e vê agora, mas de facto o Sporting precisa desse tempo para recuperar os jogadores, para voltar a ter assim o seu 11 de base. Há jogadores que estão a jogar na primeira equipa do Sporting que muitos de nós nem conhecíamos no início da época, não fazíamos ideia que eles iam estar a jogar, mas é um caso de necessidade, e por isso é que eu digo que nesta altura tão sensível... Mas até alguns desses miúdos eram o caso do João Simões. Sim, até ele. Entrou, já foi operado, já está fora até o resto da época. Ribeiro, percebemos que também ele é traumatizado com a corrida no futebol, não é o único. Sim. E é muito curioso, de facto, a cara de quem ganha. Nunca é igual à cara de quem perde. E vimos, por exemplo, nas Aves, uma postura e um peso e uma tensão em Rui Borges que hoje não vimos. Hoje vimos mais alívio. Claro que ele não está eufórico, não pode estar eufórico, mas está aliviado porque ganhou, porque sente que a segunda parte foi melhor e que as palavras dele surtiram efeito na equipa. Ele falou, sobretudo, mais do que aspectos táticos, usou, aliás, expressões fortes. Falou em falta de atitude da parte dos jogadores. Isso foi a pior primeira parte que ele viu do seu Sporting. Ele é capaz de ter dito poça ao intervalo. É possível, um ou outro poça, sim. Eu acho que isso mostra o nível de descontentamento que ele sentiu e que passou da questão técnica para um sítio onde nunca tinha ido, que é a questão da atitude. Cada vez que se fala em atitude dos jogadores, acho que se está a tocar num ponto muito... Porque tu podes jogar melhor ou pior, podes taticamente perceber melhor ou não o jogo e como é que a outra equipa está, mas se te põe em causa a atitude, estão a tocar num ponto muito, muito sensível, e o Rui Borges frisou isso, e acho que, portanto, agora está mais, não diria descansado, porque o jogo que tem pela frente, como vemos aqui, é com uma equipa... O Estoril não perde há 2 meses, desde que foi derrotado na Luz. Daí para cá foram 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. Está na melhor altura, eu diria, da sua história, porque nunca teve uma sequência dessas, e portanto aparece muito confiante em Alvalade e na máxima força, ao contrário do Sporting, continua ali com dificuldades. Mas se o Sporting conseguir, depois da vitória de hoje, ganhar ao Estoril, vai para esta pausa com um nível de confiança muito importante e absolutamente necessário depois de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, e acho que o Rui Borges acredita se calhar um bocadinho mais nisso do que acreditava no final da primeira parte de hoje. O que se torna também difícil e complicado fazer a antevisão deste jogo com o Sporting. Na segunda-feira no podcast vamos lançar os 11. Tu não estás, mas podes deixar-me como fiel depositária do teu 11. Mas tem que deixar os 11 porque alguém tem que acertar neles, não é? Sim. Normalmente és tu, por isso acho que fazes bem esse papel. Nós não podemos falar. Só errei Não acertamos um. Não acertamos um. Mas também é assim. Não temos os dados todos, não é? Claro. Obviamente. E mesmo quando treinadores dizem não vai jogar este guarda-redes, vai outro. E nós? É mind games. Se calhar vai jogar o outro. Se calhar
E vai jogar. Nós apostamos muito nisso. Foi. Na surpresa. Aquele efeito Pensava que era surpresa. bluff, Aquele não é? efeito surpresa. E então... Segunda-feira vamos fazer isso, Sim. mas este jogo para o Sporting campeonato é diferente fazer a antevisão deste jogo do Sporting com o Estoril depois desta passagem na Taça, Pedro? Sim, desde logo é uma equipa mais confiante e, portanto, isso é bom. Ganhaste, estás na fase seguinte da competição, mas vêm 3 jogos contra 3 boas equipas. Claro que o próximo é o Estoril, o Pedro já falou sobre isso, está a jogar bem, a marcar golos. Tem zero a perder. 0, como qualquer uma. A seguir vai ao Casa Pia, que também está bem, e depois recebe o Famalicão, o Sporting. São 3 jogos até à paragem. O Famalicão também está a crescer. Está bem também. E, portanto, o que eu digo são 3 boas equipas que vão testar, do meu ponto de vista, ao Sporting. A primeira será o Estoril. Acho que o Sporting eu diria que as últimas jornadas o Sporting não tem estado bem. Não tem apresentado aquela qualidade exibicional. 6 pontos, não é? Sim, foi perdendo pontos na Liga e, portanto, acho que vai ser um desafio. O Estoril não é uma... Olha, o nome não encanta, pode não assustar, mas acho que é importante o Sporting ter o máximo de respeito por uma equipa que está a fazer como o Pedro dizia, um início de ano civil fantástico. Pode não assustar, mas só os mais desatentos não terão acompanhado esta fase do Estoril, não é? Eu digo isto porquê? Porque eu acredito, obviamente, que o treinador e os jogadores e a equipa sabem perfeitamente o que é que está a acontecer e, portanto, se tu vais demasiado relaxado para um jogo desta natureza, as coisas podem correr mal. Eu estive em Alvalade com o jogo com o Arouca. O Arouca é outra das boas equipas que está em crescendo e, portanto, as equipas jogam bem. E se tu não tens eu não diria, eu percebi que hoje o Rui focou muito esse aspecto da atitude competitiva. Se não tens nervo. E isso é eu concordo, não quero voltar aí. Eu acho que os jogadores também não querem voltar a esse patamar e olhar para aquela primeira parte, portanto, do jogo de hoje. E, portanto, essa parte da atitude competitiva é fundamental para estas equipas que sabem jogar bem, que sabem ter bola, têm ótimas ideias de jogo e, portanto, são bem orientadas e as coisas estão a resultar. Portanto, os grandes têm que ter muita atenção e, neste particular, o Sporting, se não tiver todo o cuidado, se não tiver uma entrada forte no jogo, bem diferente de nós hoje. sabemos que isto, à medida que o jogo vai avançando, não ganhando ou não estando bem, a confiança vai-se perdendo. E, do outro lado, ficas com uma equipa que vai aumentando a sua confiança. Portanto, há aqui este jogo, não só aquilo que se joga no relevado, mas o aspecto emocional da coisa também é importante. Nuno, fazes o 11 também na segunda-feira do... Vamos tentar acertar. Vamos tentar. Estava aqui a mandar uma mensagem, porque estava aqui a tentar ver se tínhamos alguém do Estoril na segunda-feira no podcast. Isso seria... Para lançar, já que não temos Ribeiro, que temos a tua vaga, Ribeiro. Em dia de jogo. Vamos tentar. Em dia de jogo acho difícil. Vamos tentar. Não, mas é um bom jogo. Também fruto desta vitória de hoje do Sporting. O Sporting, concordo com o Pedro, vai chegar com mais confiança. Depois joga em casa, que é sempre, na minha opinião, uma vantagem para os 3 grandes. Mas tem que olhar com cuidado para este Estoril, que vai chegar também confiante, não tem nada a perder e que tem feito, desde esse jogo que perdeu na Luz, tem feito uma liga fantástica, com um empate somente. Estive a ver, marcou em todos os jogos, é certo, sofreu em quase todos, só menos num jogo é que não sofreu agora com o Vitória de Guimarães em casa, ganhou 1-0. De resto, nas vitórias e no empate que teve, marcou e sofreu golos, portanto vai ser com certeza um Estoril também à procura de surpreender o Sporting, mas lá está, vai depender muito da forma que a equipa de Rui Borges entrar em campo. Ora, e o Sporting Estoril, onde é que se vê? É na Sporting.